Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Paloma e sou tutora dos cursos da área de Educação Física e Esporte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um esporte e uma história de superação muito interessante, sobre um atleta do fisiculturismo. A gente vai entrevistar o Christian Fila. Ele é personal trainer. Ele foi campeão do Eduardo Correia Classic 2022 na categoria Bodybuilder Especial. Campeão Arnold Classic South America, categoria Bodybuilder Especial. E quarto lugar na categoria Bodybuilder até 50 quilos. Christian, muito obrigada por aceitar o convite do nosso programa. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da tua história, da sua trajetória, como foi até aqui. Olá, boa tarde, Paloma. Para mim é um prazer estar aqui hoje, contando um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. Eu me chamo Christian Fila, tenho 36 anos e há 6 anos atrás, em outubro de 2019, eu acabei sofrendo um acidente. Eu fazia faculdade de educação física, tinha logo me formado, fazia pouco tempo, não atuava na área no momento. E eu trabalhava com uma empresa de caminhões. Daí um dos empregados nossos não pôde voltar com um dos caminhões, eu estava voltando de viagem, peguei no sono e acabei colidindo com uma outra carreta. Daí eu fiquei preso em torno de 1h10 nas ferragens, perdi em torno de 4 litros de sangue, quase fui a óbito. E sofri uma amputação na minha perna direita, a nível transtibial, foi na tíbia. Meu pé esquerdo sofreu múltiplas fraturas, só não fraturou os dedos do pé e o calcâneo. O resto, todos os ossos do pé e do tornozelo foram fraturados ou trincados. Peguei anemia, perdi 27 quilos, infecção das ferragens, quase tive que subir minha amputação de transtibial para transfemoral, quase tive que subir acima do joelho. E desde então eu tive que vir trabalhando a minha parte de reabilitação. Desde aprender a andar, aprender a caminhar, correr, saltar, até 3 anos depois estar num dos maiores campeonatos a nível nacional, estadual e nacional de fisiculturismo. Então foi uma longa carreira aí que eu posso estar compartilhando com o pessoal. Você falando tudo isso, só me veio a frase, qual é a tua desculpa, né? Isso, Porque mesmo com tudo isso, você continuou, então você já tinha se formado como personal. Já tinha, eu já era um cara de academia, já tinha um lifestyle, já tinha estilo de vida. Eu não era atleta até então, mas o meu estilo de vida era de atleta, eu já me alimentava corretamente, já treinava. E por ser uma pessoa apaixonada pela área, sempre vinham para mim, por que você não faz a faculdade e tal, né? Daí como eu trabalhava muito na época, e trabalhava viajando também com a empresa dos caminhões, eu não conseguia fazer a faculdade presencial. Então eu acabei fazendo faculdade à distância e mantendo o trabalho e os treinos, né? Então ali o pessoal já via que eu tinha um diferencial, porque eu vivia viajando e ainda assim eu conseguia manter a disciplina com a dieta, com as marmitas, com o treino nas cidades onde eu ficava. E então eu já fui vivenciando, né? Só que eu nunca, até então, era aquele marombeiro raiz, não gostava, era meio antissocial, não gostava muito de aparecer, então eu não pensava, não passava na minha cabeça assim, competir, assim. Eu gostava do lifestyle, eu gostava de treinar, gostava de me sentir bem, me sentir forte. Acabei fazendo faculdade, que veio a calhar, né? Porque tinha tudo a ver comigo. As pessoas já vinham pedir dicas para mim na academia, sobre treino, sobre dieta e tudo mais. E então, daí que brotou a ideia, né? Daí eu fiz a faculdade. 3 meses depois que eu me formei, foi o acidente. Então, acho que algumas coisas acontecem no momento certo, assim. Exatamente. E quanto tempo você teve, assim, para ter para você competir, para entrar aquele na competição? Insight, assim, Isso, exatamente. Porque depois do acidente e toda a reabilitação, foi um longo caminho, né? Foi. Quanto tempo, assim, mais ou menos, do acidente até você... Pensar, talvez eu possa competir. Acho que em torno de uns 6 meses depois. Nossa. Assim, para as pessoas que estão escutando pode parecer que é rápido, assim, mas é que eu já tinha... É muito rápido. Em 2 meses depois do acidente, eu já estava dentro de uma academia já. De muleta, tinha acabado de tirar os pontos. Eu lembro até, eu mandei uma mensagem pro meu médico, assim, que é médico conhecido da família, ele atendia a gente, ele é ortopedista, né? E eu falei, doutor, eu queria ir pra academia. E eu tinha acabado de sair da anemia,
Ele falou, olha, eu sei que pro teu corpo não vai ter tanta diferença, mas eu te conheço, já tendo tua família há anos, então eu sei que para você vai ser bom tanto pro teu corpo, mas mais pra tua cabeça. Então vai. Eu ia de muleta, me levavam pra academia, eu já começava a levantar uns pezinhos ali de fisioterapia, entre aspas, mas para mim já era uma terapia. Então não foi só pelo corpo, mas foi pela mente. Porque o baque psicológico foi muito grande. Eu agachava com 200 quilos, eu fazia terra com mais de 200 quilos. Daí, imagine você levantar 200 quilos nas costas e de uma semana para outra, teu pai de 70 anos tendo que carregar você no colo para levar você pro banheiro, pegar um copo de água, fazer necessidade. Então, é um baque psicológico muito grande, assim, né? Sim. Além do físico, a princípio é o físico, você, né, vê que não tem uma parte sua a mais, você... até você pensar, putz, acabou para mim. Na época eu pensei, não, já era, minha vida acabou. Até você ver que tem outro mundo, que é outra dimensão, começar a conversar com as pessoas, ver outras pessoas que têm amputação, conseguem fazer ativos, daí começar a brotar aquela ideia na cabeça. Se o cara consegue, eu consigo. A princípio, quando eu fiquei no hospital, depois fui para casa. Quando eu fiquei curado, digamos assim, né, da infecção e tudo, já estava estabilizado, porque a princípio eu não conseguia nem sentar na cama. Se eu sentasse na cama, me dava convulsão, eu desmaiava. Tão fraco que eu estava pela anemia, pelo sangue que eu perdi, né? Eu tive que repor várias bolsas de sangue, plasma, plaqueta, para poder voltar, né? Então, quando eu estabilizei, a princípio, para mim foi, acabou, já era, né? Não tem mais. E, sei lá, por uma centelha divina, eu estava rolando meu feed no Instagram, deitado na cama, e uma hora apareceu um powerlifter americano, um cara, Casey Mitchell, para quem quiser pesquisar na internet. O cara é powerlifter americano, estava servindo no Afeganistão e o Humvee que ele ia passando, passou por uma bomba, explodiu, todo mundo morreu, ele foi o único sobrevivente, 42 cirurgias e uma amputação transtibial igual a mim. Ele fazia terra com 320 quilos, agachava com 240 e o supino não lembro quanto ele fazia. Mas eu olhei e falei, cara, se esse cara transtibial, comecei a ver os vídeos dele, fez assim na minha cabeça, pum. E teve outro rapaz americano também, que os americanos têm muito essa cultura, porque é um país muito de guerra, né? Então, eles investiram muito nessa parte de protetização, vida pós-amputação, acidente. E outro rapaz que era do CrossFit. Dois esportes totalmente diferentes em seus aspectos, né? Um é mais de força, o outro de endurance, mas o cara pulava, saltava, subia em corda, corria, fazia maratona. E daí aquilo eu olhei e falei, bom, se eles conseguem, eu posso conseguir. Então, eu comecei a trabalhar desde, né, a reabilitação, no centro de fisioterapia. Os fisioterapeutas me adoravam, porque eles falavam que eu era um paciente pronto, eu tinha consciência corporal, tinha força, tinha mobilidade, tinha alongamento, tudo que eles me passavam eu fazia. E eu fui fazendo, fui me reabilitando. Adaptei, né, por minha conta os treinos, principalmente de membros inferiores, porque eu não queria ter uma perna muito assimétrica em relação à outra, tanto que foi um dos pontos fortes nos campeonatos de fisiculturismo, que espantou os juízes, que a minha perna amputada era muito semelhante, uma assimetria mínima em relação à perna normal, e fui reabilitando. Só que assim, a princípio era só esse trabalho, para mim mesmo, era uma redenção para mim. Então, aí um belo dia meu treinador chegou e falou, cara, por que você não compete? Ele falou, o teu físico tá de um atleta padrão normal. Ele falou, e eu fiquei, não sei, será? Acho que eu vou na especial. E ele que falou, ele falou, não, você vai na especial e vai na normal. Ele falou, você vai na normal porque na normal o teu físico tá igual, cara. Ele falou, você vai impressionar tanto na especial representando, quanto na normal porque, cara, vai fazer um boom na cabeça das pessoas. Só que a gente não se enxerga, né? Eu falava, não, sei lá. De repente eu pensei, quer saber? Pra mim, vou. Mas assim, eu não fui pensando que eu ia ganhar ou que eu ia fazer nada. Pra mim foi mais uma redenção. Foi como se fosse um círculo que se fechasse, porque desde a época que eu tava na cama, desejando até minha morte, porque eu pensava, o dia que eu não consegui levantar da minha cama, o dia que eu não consegui pular um boxe do banheiro com uma perna só porque estava quebrada, um boxe de 5 centímetros que eu perdi minha voz xingando Deus, falei que ele tinha um senso do humor deturbado, ter me deixado naquela situação. Então, para mim, era um ciclo se fechando, que eu falei, cara, eu não conseguia levantar da minha cama, não conseguia dar um simples passo e agora eu tô indo para um campeonato. Falei, só o fato de eu estar lá, para mim, já era uma conquista. E no final, né, acabou desenrolando tudo que aconteceu, eu acabei ganhando na especial, cheguei nas finais do primeiro campeonato, né, na normal, que fez um boom em todo mundo, daí que eu me destaquei, ganhei patrocínio, viajei para São Paulo, daí que eu comecei minha carreira de atleta. Né? E como foi a tua participação nesses campeonatos? Você se sentiu assim acolhido? Foi legal? Existe um preconceito nesse meio? Porque a gente fala de tudo muito bonito, né? Sim, sim. Eu, particularmente, sou apaixonada pela inclusão, porque eu sou especialista em inclusão, educação especial e inclusão, então eu sou apaixonada e a gente sabe que na teoria tudo é muito bonito, mas nem sempre na prática acontece. Assim, dentro da tua carreira, em todos os aspectos, nesses campeonatos e fora, você sente que já sofreu preconceito?
Então, a princípio, hoje mudou muita coisa no fisiculturismo, assim. Eu me senti bem acolhido nos campeonatos. Eu vou dizer que eu já sofri algum tipo de preconceito mais no ambiente da academia e do dia a dia. Porque a gente competir com uma deficiência num campeonato onde todos passam pelos mesmos processos dolorosos de preparação, treino pesado e tudo mais, eles veem alguém com uma deficiência que seria, digamos, usar uma hashtag que era underdog, né? Que é tipo subestimado, o azarão, e de repente a pessoa vê eu com um físico semelhante aos caras, entrando nas finais, assim. Então para eles era um boom, assim. Então eu servia muito de incentivo. Então eu fui bem apoiado desde o começo ao fim. Mas, assim, no sentido de preconceito, eu tinha mais um preconceito no dia a dia, na academia. Principalmente pelo... Ninguém falava nada, né? Mas aquele olhar, a hora que você entra, principalmente no começo. Porque hoje não, né? Com o físico que eu tenho, com as cargas que eu levanto, com a minha performance, todo mundo, né? Nossa, olha pra mim e, né, fica muito impressionado. Mas no começo, quando eu tava ainda bem magro, uns 40 quilos a menos do que eu tava hoje, né? Meio mancando com uma muleta, a galera olhava com aquela cara de... coitado. Nossa, que dó. Ai, acabou pra ele. Principalmente quem me conhecia antes, que me conhecia quando eu já era, antes do acidente, eu já era tinha um físico avantajado. Então, só que pra mim serviu de incentivo, porque varia muito do psicológico de muita pessoa. Tem pessoa que se deixa bater. Eu usava aquilo com uma raiva, uma revolta, e aquilo me dava um fogo de tipo, eu vou esfregar na cara dessas pessoas que eu vou ser melhor que elas. Então, isso me gerava, por consequência, uma performance ainda melhor. Então, eu olhava aqueles olhares, não tinha um ódio maligno, mas um ódio tipo comigo mesmo, uma revolta. Falei, cara, eu vou fazer isso, não importa quantas vezes eu tiver que tentar, o que eu tiver que adaptar, eu vou performar igual uma pessoa normal. E aquilo acabou, mas sempre teve. Assim, no ambiente de academia, volta e meia, eu chegava, principalmente nos olhares, naqueles bochichos, naqueles cochichos, assim, eu via bastante no começo. Isso me afetava muito antes. Hoje não. Hoje é o contrário, né? As pessoas olham e querem tirar foto, querem me perguntar como que eu faço as coisas que eu faço. Mas no início foi complicado. E aproveitando que a gente está falando desse ambiente, academia e tudo mais, você percebeu nesse tempo que faltou alguma adaptação? Porque a gente fala muito da inclusão das pessoas, daquela coisa mais humana, mas a gente também precisa de coisas adaptadas, máquinas melhores. As academias que eu conheço todas têm escada, e logicamente agora você não tem essa dificuldade, mas lá no começo talvez você tinha. Sim, sim. Você percebeu que isso hoje é um diferencial que falta um pouquinho ainda? Com certeza, tanto na parte de estrutura de academia quanto na parte de atendimento. Porque hoje eu atendo também online, né? Tenho consultoria online e tenho bastante pessoa amputada, transtibial igual eu. Então a galera vem, cara, quero aprender com você porque, né, o instrutor não sabe me guiar direito, não tem a capacidade técnica, digamos assim, não se especializou nessa área. Então, queira ou não, é um nicho muito bom, em certo sentido, porque não tem muito desenvolvimento nessa parte. E na parte de estrutura, eu hoje, tenho numa academia em Campo Largo, lá, né, no CT Calpi, que ele é muito bom. Ele tem já o elevador para pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência, e é só para esse público, né? Ele já está bem ali específico, não a galera fica usando o elevador, né? Numa escada, né? Que hipócrita. Nos treinos de perna, às vezes... nos treinos de perna, meus alunos usam. Assim, eu falo que é para mim. Eu vejo bastante. Daí eu entro e falo, não, eu vou dizer que é para mim. Mas assim, no geral, assim, no modo geral, principalmente no começo, quando eu comecei nas academias, eu via muita falta de estrutura em relação a isso e você tinha que se virar, né? Você tinha que se virar do jeito que você podia, mas hoje eu atendo muito cliente também amputado transtibial, transfemoral, tanto às vezes na vaga, às vezes não tinha nem vaga especial na academia, assim, na frente da academia, às vezes não tinha, né, um elevador, alguma coisa, só escada, então ficava bem complicado essa parte, tanto para quem é cadeirante, para quem é amputado, dependendo do nível de amputação também, independente, né? Já tinha uma pequena falha aí que aos poucos vamos ver se as academias vão... E é muito louco porque eu, por exemplo, eu estudo educação especial, autismo, né? Eu pesquiso bastante sobre o autismo e antigamente eu não tinha essa percepção do que é a necessidade das pessoas, né? Sim. E depois que você começa a estudar, observa histórias, você chega nos ambientes e fala, nossa, e se como a pessoa ia? E se a pessoa precisasse subir essa escada, como ela faria? E é muito louco, porque a gente começa a perceber como falta isso, né? O pensamento no outro, a empatia pela história, pelas limitações da outra pessoa. Então, hoje eu percebo muito isso que ainda falta, né? E não somente para
pessoas amputadas, mas diversas outras deficiências. Falta muito ainda. A gente fala muito da inclusão, que ela é bonita, que ela é maravilhosa, mas falta muito, né? Sim, exatamente. Para mim, o que você falou, eu acabei vivenciando, né? Então, para mim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Não trabalhava com isso, não tinha nada, né, a ver a princípio. Depois, a hora que eu passei, a primeira coisa, quando eu estava de muleta, principalmente, quando eu entrava no lugar, eu já tinha uma capacidade analítica de olhar todo o local, para ver onde que eu conseguiria ir, onde que eu ia ter que me adaptar, o que eu ia ter que segurar. Então, você vai, aos poucos, né, modificando a tua mente para sempre estar se adaptando ao ambiente onde você está. E muitas vezes o ambiente não ajuda em nada. Assim, E teria que ser ao contrário, né? Exatamente. Você teria que só ir fazer o que você tem que fazer, não pensar em tudo. Sim. Como você vai fazer aquilo. Teria que ser totalmente ao contrário. Até agora, assim, desde o teu acidente, qual foi o maior desafio físico e mental que você enfrentou? Eu acho que o maior desafio físico para mim não foi nem a parte de reabilitação, porque como eu disse antes, né, os fisioterapeutas me adoravam, eles falavam, nossa, a gente não ia ter que trabalhar se tivesse todos os alunos, todos os pacientes igual a você, né? Então essa parte eu meio que consegui dominar bem, tudo, mesmo com o pé quebrado, eu consegui aprender a fazer a marcha, andar, subir, descer a escada. Foi igual, pensa que uma pessoa que levantava 200 quilos teve que aprender a andar igual uma criança, andar, caminhar, pular, saltar, se equilibrar num pé só. Então essa parte foi difícil, mas não foi tão difícil assim, né? Eu acho que o que foi mais difícil para mim foi conseguir performar igual um atleta de alto nível. Foi conseguir chegar nesse nível, conseguir adaptar na academia, os treinos. Minha prótese ela é feita o metal da prótese é de aço. E a fibra de carbono que compõe o pé é o mesmo material de uma moto esportiva, que é feito moto esportiva, que é própria para poder aguentar as cargas que eu levanto. Então, a adaptação, as primeiras vezes fui agachar, fazer um levantamento de terra com minha prótese, e meu coto ficou totalmente ralado no vivo. Fiquei 2, 3 semanas andando, me arrastando. E eu moro no 3º andar e não tem elevador onde eu moro. Então, ficava bem legal, eu subindo, descendo a escada para trabalhar, para fazer as coisas. Então, foi em conjunto com o pessoal da clínica, junto com o meu vivência, os feedbacks, foi trabalhando. Eu acho que foi o maior desafio, foi isso, conseguir me adaptar e conseguir performar da melhor maneira possível para performar em alta performance, não no dia a dia. E o aspecto, acho que mental, psicológico, assim, foi no começo. Foi no começo, porque depois que passa o baque físico, daí vem o psicológico, você sente entre aspas, um lixo, você pensa, putz, por que aconteceu isso comigo? Teve uma certa vez que eu estava na minha cama e eu pensei até acabar com a minha própria vida e pensei, cara, eu sou tão lixo que eu não sou nem homem para conseguir acabar com a minha própria vida, que eu não consigo nem levantar dessa cama. Então, você se sente mal. Então, até você passar essa nuvem negra, esse processo de luto, você entender que as pessoas falavam para mim, não, você vai ver, você vai pôr uma prótese, você vai passar dessa, mas você não acredita. Então, até você ultrapassar essa névoa, esse período sombrio e conseguir chegar do outro lado, aí a partir do momento que eu cheguei do outro lado, aí eu comecei a ajudar as outras pessoas. Não só as pessoas com necessidades especiais, mas pessoas que estavam com depressão, pacientes oncológicos. Eu ajudei muita gente, assim, que isso é uma coisa que hoje eu vejo como um propósito, como um legado. Antes eu via como uma maldição que tinha acontecido comigo, hoje eu vejo como uma bênção. Até brinco Sim. com a galera, falo, nossa, soubesse que a minha vida ia ser assim depois da amputação, eu teria perdido a perna antes, né? Mas na verdade foi uma bênção. Mas a princípio, até você entender todo o propósito, foi meio complicado, foi bem complicado a parte psicológica. Você acha que se não tivesse acontecido o acidente, você iria para esse caminho do fisiculturismo? Olha, eu poderia ir, mas eu acho que eu simplesmente iria surfar rapidamente ali na onda do fisiculturismo, já iria sair, talvez nem saberia se eu iria ter competido, muito provavelmente. Ou eu talvez teria competido e já teria parado, porque eu acho que eu não teria me desenvolvido com tanta gana, com tanta garra, porque o que serviu de combustível foi o fato de eu querer mostrar para todo mundo que eu ia conseguir performar igual uma pessoa normal. Aquilo que me motivava, assim, mostrar para as pessoas que eu conseguia fazer o que elas faziam, mesmo numa posição de desvantagem. Eu acho muito legal, eu te acompanhando nas redes sociais, a maneira que você leva, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente passa um dia e só está reclamando de alguma coisa. E eu acho que a base é isso, a gente ri. Ah, tá Sim. rindo da própria desgraça? Tô rindo, porque se eu não rir, eu vou fazer o quê? Daí você vai enlouquecer, né? Exatamente. Então, eu acho muito legal isso. Você leva as coisas de um jeito, de um bom humor, que a gente olha e dá risada. Hoje, eu acredito que nem você disse que tinha aquele olhar de dó, hoje não existe mais isso. Hoje não existe, hoje... Porque você mesmo tá ali brincando, né? E geralmente, quando a pessoa ela te olha com alguma coisa, ela quer te deixar desconfortável. E você faz isso primeiro. Sim, eu falo, eu me auto-saboto, eu me zoo. A galera vem querer zoar
zoar comigo, eu falei, cara, você não vai conseguir, porque eu já me zoo, já faço isso por você, já, né? E acaba ajudando não só o público, né, que tem necessidade especial, mas também o público pessoal normal. A galera vê, eu acordo, tiro uma foto assim com o meu coto, com o meu pé esquerdo, falo mais um dia que eu não acordo com o pé direito. Daí coloco meus 3 pés, assim, que eu tenho 3, 4 próteses do tripé, e fico brincando. Daí a galera gosta, né? Ainda tanto o público especial, os caras falam, pô, cara, que legal, eu gosto de seguir, porque você não é mimimi, você não fica se vitimizando. Isso é muito legal. E isso faz um diferencial e, assim, em qualquer problema que a gente tenha na vida. Eu gosto muito de seguir isso. Eu falo que às vezes está caindo tudo, apagou aqui, quebrou isso, quebrou aquilo, fiquei a pé, mas eu tô lá dando risada, fazendo um vídeo, porque eu acho que é isso que acaba motivando, né? Porque quanto mais você reclama, mais baixa a tua energia e aquilo vem acumulando. Feito bola de neve. Então, hoje você acha que o esporte realmente assim mudou, que foi o ponto central para você sair de tudo isso, de lá do começo, que você ficava triste, tinha problemas psicológicos. Você acha que o esporte realmente te ajudou a voltar a isso, a te mandar em pé, além do ódio das pessoas? Exatamente, O esporte acabou sendo uma válvula de escape para mim. Eu acho que todo mundo tem que ter uma válvula de escape. E é um conjunto de coisas, mas assim, por eu já gostar, ter o lifestyle, eu acabei me afundando nisso porque eu sabia que era algo que ao mesmo tempo ia me fazer performar no esporte, fazer eu ter uma qualidade de vida que hoje eu tenho. Hoje eu tô de calça aqui, eu posso andar em qualquer lugar, ninguém vai dizer que eu sou um amputado transtibial. Eu entro nos lugares de calça, às vezes até de bermuda, de calção, tô dando personal na academia. Você fala, o instrutor lá, o personal lá, da galera olha, tá, dele, nossa, você viu a história dele? Ele não tem perna. Quantas vezes da galera, mas como não tem perna? Olha, não tem perna. Daí a pessoa olha, meu Deus, daí que ela vê a prótese, porque eu tô andando normal, carregando peso. Então, mas isso tudo graças ao esporte, né? Se não fosse eu querer performar acima da média, hoje muito provavelmente estaria mancando, estaria dando indícios, né, que eu não, da prótese e tudo. Quem vê eu, me vê assim, só que eu tive que treinar muito, desde o básico até aprender a andar, até levantar mais de 200 quilos numa academia. Então, foi graças ao esporte que eu tive esse drive. Como você conseguiu adaptar assim os seus treinos, readaptar eles para alta performance dentro disso, quando você foi competir? Sim, eu fui meio que pela tentativa e erro. Eu bolava na minha cabeça desde a cama. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Até a psicóloga, quando me atendia, uma das coisas que ela me falou, uma vez ela fez eu fazer um desenho. Ela falou, Cristian, faça um desenho de você mesmo, do jeito que você tá, em cima da cama. Eu tava na cama, não tinha prótese ainda, tava me reabilitando. Eu peguei e fiz um desenho mesmo, foi um desenho meu dela. Eu fiz um desenho e desenhei eu com a prótese, assim. Desenhei eu e tal. Ela olhou e ela falou, Cristian, muito legal. Ela falou, mas o teu desenho mostra que você tá pensando em você no futuro. Ela falou, porque se você desenhasse você com as 2 pernas, você estava se imaginando no passado. Se você desenhasse você sem uma perna como você está agora, você estava se enxergando no presente. Quer dizer que você está se imaginando já no futuro com a prótese. Isso é muito bom, ela falou, porque isso mostra que você é uma pessoa que está pensando no futuro e você conversa comigo. Eu já estava na cama pensando, eu vou fazer isso, eu vou treinar dessa maneira, eu vou tentar levantar o peso assim, eu vou jogar para cá. Eu já estava tudo bolando. Ela falou, isso é muito bom por um lado, porém pode trazer ao mesmo tempo frustrações. Ela falou, eu nunca me esqueço que ela me falou uma vez, ela falou, Cristian, que eu falava para ela, você vai ver, eu vou voltar a fazer 10 repetições de agachamento com 200 quilos nas costas. E uma vez ela falou, Cristian, muito legal você ter esse drive, você já está pensando em botar isso, terminar. Ela falou, mas ao mesmo tempo que você tem essa determinação, você pode lidar com o fator de frustração. Ela falou, você não sabe como é que vai ser a sua vida com a prótese, vai conseguir mesmo fazer isso? Será que de repente vai ter alguma dificuldade? Ela falou, e se você não conseguir fazer as 10 repetições com 200 quilos? Eu olhei para ela e falei, se eu não fizer 10 repetições com 200 quilos, eu vou fazer 100 repetições com 20 quilos. Eu falei, mas de algum jeito eu dela. Ela falou, agora você pegou o espírito da coisa, que isso é adaptação. Se você não conseguir de um jeito, você vai conseguir de outro. E foi isso que eu fui fazendo. Um dos exemplos que eu faço para ter a minha perna com a mesma simetria da outra foi fazer todos os exercícios de membros inferiores unilaterais. Então, cadeira extensora eu faço unilateral, com a perna esquerda, normal, e com a perna amputada. Flexor também, a mesma coisa. Os únicos exercícios que eu faço para membros inferiores que eu faço simultâneo, né, com as 2 pernas, são agachamento e levantamento terra, as variações. Né? E você agacha com quanto? Hoje eu agacho cheguei a agachar com uns 200, 220, terra eu já fiz com 250. Aí eu brinco, a galera não termina, assim, a galera fica olhando, não quebra a prótese, meu Deus, e vem, né? Eu falo, imagina se tivesse as 2 pernas, né? Uma perna e meia já tá fazendo isso. Ia ser 400. Você acha que a sociedade, como um todo, assim, tá preparada para atletas, para quem quer entrar nesse campo, nesse caminho, tá preparada para pessoas como você? Olha, infelizmente nessa parte eu tenho que dizer que ainda não está preparado.
Por isso que eu digo, eu acabei sendo uma vanguarda nessa parte, pelo menos isso no meu nicho, que é uma amputação transtibial, mas eu acho que eles ainda não estão preparados tanto na parte de estrutura, na parte de treinamento, na parte de competição, tanto que isso eu acho uma das falhas não é falha, né? Por enquanto é uma falha, mas eu acredito que mais para frente essa parte vai ser consertada, vai ser lidada, porque como é uma modalidade nova, pelo menos na categoria do fisiculturismo, a categoria especial ela engloba todas as deficiências. Então, isso eu acho, em certo nível, meio que desleal, assim, injusto. Porque... Não existe categoria? Não, você tendo uma deficiência, você cai na categoria especial. Independente se for uma deficiência visual, auditiva, se for uma deficiência motora. Então, assim, eu competia com pessoas com paralisia cerebral, com pessoas com deficiência visual, com amputações. Então, eles colocavam todo mundo... Daí uma vez eu falei para eles, cara, não é meio desleal, assim, porque, a minha amputação me limita para muita coisa, mas eu ainda consigo agachar, eu consigo alguma coisa. A única coisa que eles dividem é a categoria cadeirante da especial. Os cadeirantes, porque o cadeirante ele já tinha essa categoria que vinha já das antigas. Agora é especial, agora que eles estão entrando nesse mundo. E eles estão descobrindo um nicho muito legal, porque através da especial, o público ficava olhando assim, nossa, olha, as pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo com a deficiência, um físico que ganhava muitas vezes uma pessoa normal, uma pessoa de academia. Então isso está servindo de motivação, está em crescimento, por ela estar em crescimento, o público ainda é muito pequeno. E além de gastos, tudo, uma vida de esportes, você tem que correr atrás. Eu, graças a Deus, sempre tive meu trabalho, sempre tive minhas fontes de renda, então eu consegui me virar muito. Mas muitas das pessoas que eu conversava ali no backstage ali, são pessoas simples. Então, assim, eles estavam fazendo vaquinha, estavam fazendo uma coisa ou outra para conseguir competir. Então, hoje, e principalmente o fisiculturismo, por ser um esporte muito custoso, muito caro, né, de se manter, é algo novo, assim. Então, eu acho que nessa parte eles poderiam investir mais até o ponto de você conseguir ter uma categoria só de amputados, uma categoria só de amputados a nível transtibial, só amputados a nível transfemoral, desarticulação do joelho, deficientes visuais. Aí você conseguiria separar, né? Porque cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua maneira. Então, é difícil você conseguir ter critérios de avaliação para julgar, né? Para ter um julgamento de competição, um cara com amputado, com um deficiente visual, com uma pessoa que tem paralisia cerebral, que de repente tem um problema motor, não consegue executar os mesmos movimentos. Então, nessa parte ainda eu acho que peca um pouco, assim, né? Mas, como eu disse, por ser uma categoria nova, com o tempo eles vão evoluindo, né? Quais são os seus próximos objetivos como atleta e pessoa? O que você espera daqui para frente? Sim. Então, eu dei um pouco das competições, né? Porque eu vim competindo 2, 3 anos seguidos. E, queira ou não, eu não sei brincar, né? Quando eu coloco na minha mente que eu sou atleta, até meus treinadores falam, Christian, na hora de ligar a chave. A hora que eles falam ligar a chave, acabou. Não existe refeição fora de hora, não existe nada, é horário do treino, horário do treino. Eu vivo dentro de uma caixa. Então, eu vivi 2, 3 anos da minha vida, eu não tinha vida social. Eu treinava, comia, dormia, trabalhava e cuidava da minha família no que tinha que cuidar. Então, você acaba saindo muito do ambiente de família, de amigos, não tinha vida social, só vivia para aquilo, porque eu queria performar da melhor maneira. Pensa, se um atleta normal, digamos assim, já tem que viver, se dedicar, alguém que está numa posição, digamos, de desvantagem, tem que se dedicar ao dobro. É a mesma coisa que o meu treinador falava. Ele falou, cara, a categoria de fisiculturismo, todo mundo acha que você vai subir no palco, o cara vai ver os seus pontos fortes e vai te dar uns pontos. É o contrário. Ele falou, que ele já foi juiz, ele falou, você vai entrar, ele falou, ele vai procurar os teus pontos fracos. Ele não tá nem aí, não é que nem aí, mas ele quer ponto fraco. Ele falou, então todo mundo vai entrar com 10 e daí dependendo dos pontos fracos, uma simetria, uma falta de volume, uma falta de condicionamento, ele vai tirando um ponto. Ele falou, então pensa, se todo mundo entra com 10, você já vai entrar com 9, porque você já não tem uma parte, a panturrilha, e daí você pode ter a simetria, então você vai ter que trabalhar muito mais. Então, eu tive que trabalhar muito mais para conseguir performar, tanto na especial quanto na normal, né? E por isso me exigiu muito. Então, eu falei, não, vou dar um tempo, vou ficar mais tranquilo, daí dediquei mais nessa parte de personal, de treinamento, mas eu ainda quero competir mais ainda, porque para mim é uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo eu quero me programar bem certo a isso, porque eu não sei brincar. Eu sei que se for só para subir para um palco e aparecer ali, eu não quero. Eu quero entrar para assustar, para a galera olhar e caraca, onde que saiu esse baixinho? Vou atravessar a rua que eu tô com medo. Exatamente. Então, eu pretendo ainda competir, mas eu quero ver bem certinho ainda, conversar com o meu treinador e achar um campeonato legal. E no meio tempo eu procuro tentar mais incentivar a galera, treinar, produzir conteúdo e esse tipo de coisa. Que legal. Então,
A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer imensamente sua participação, muito especial. Eu, como sou professora de educação física e sou da área da educação especial, eu queria muito ver mais histórias como a sua, porque elas são ótimas, são inspiradoras. Vai ter muita gente assistindo esse programa nessa situação, como você falou, querendo desistir, mas pensar que tudo uma hora acaba, o sentimento de dor, o sentimento de vítima uma hora acaba e você acaba levantando e seguindo. Exatamente. Então, eu queria agradecer muito por você compartilhar tudo isso com a gente hoje. E, quem sabe, no próximo campeonato, quando você for e ganhar, você volta aqui para contar mais um pouquinho pra gente. Claro, com certeza. Vou trazer o troféu aqui para vocês. Isso aí, muito obrigada. Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.